Amém? Para a compreensão do estudo dessa noite, pois nós choramos no nome de Jesus. Amém. Muito boa noite a todos, estamos exatamente aqui na rua Luiz Guimarães, bairro Alvaroeiro, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, para mais um culto ao ar livre. Uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvaroeiro, e quem já está proferindo a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, esta noite é exatamente o professor Kleber. Muito boa noite, meu amigo. Quer levar a cadeira? Pode levar, fica à vontade. Mas hoje estou aqui com vocês para a honra e glória de Deus, certo? Amigos queridos, nós chegamos, já está no ponteiro não? Nós chegamos ao capítulo 12 do livro do Apocalipse. Nós estamos estudando ao longo dessas sextas-feiras, né? O livro do Apocalipse. E nós chegamos nesta noite aqui ao capítulo 12, tá? Vamos então a fundo aqui estudar o que esse capítulo nos ensina. Claro, sempre obedecendo a linguagem profética do livro, né? A visão profética, é o tema 9. É o tema 9. A mulher e o dragão, esse é o tema do livro do Apocalipse que nós vamos estudar nessa noite, tá? Eu vim acompanhado das minhas duas filhas, a primogênita e a... Cadê ela, filha? Ah, tá no carro, né? Ah, tá ali já. A minha quase caçula, né, pai? Porque agora tem uma caçulinha de 7 meses lá em casa. Essa ali é a minha princesa número 3. Ok? Pode passar, Bruno. Aí está o nosso tema. A mulher e o dragão. Esse tema é trazido no capítulo 12 aqui do livro do Apocalipse. Nós vamos então meditar, vamos aprender, vamos estudar nessa noite sobre esse tema. Eu estou sem o meu passador, né? Ficou com o Fernando. Mas eu vou usar outro aqui que eu trouxe em casa. Eu acho que está funcionando. Vê se está funcionando aí. Pronto, olha só. Pode passar. A mulher e o dragão é o tema que nós vamos estudar nessa noite. Vamos, portanto, aos versículos 1 e 2 do capítulo 12, que diz assim, ó. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa com 12 ou de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. O Apocalipse é um livro profético, e todo livro profético, 85, 90% daquilo que se lê, não se entende como se lê. Isso é uma regra básica para nós compreendermos profecia, certo? Nós não podemos pegar a profecia e trazer para a nossa literalidade. Muito obrigado, meu amigo, por ter vindo. Aqui tem uma mensagem embutida nesses versículos e nesses símbolos, na verdade. Ok? Nós vamos então tentar decifrar quais são esses símbolos. O que representa, por exemplo, a coroa com 12 estrelas? Coroa é símbolo de quê? Coroa. Hã? Vocês lembram de quem? Quando você pensa numa coroa? De quem que usa coroa? Reis, rainhas, né? E geralmente esse tipo de pessoa, né? São pessoas que são triunfantes. Então, olha só. A coroa com 12 estrelas, ela simboliza o triunfo da igreja de Deus. No Antigo Testamento, nós temos, né? As 12 tribos de Israel. No Novo Testamento, após a vinda de Jesus, nós temos... Boa noite, Sr. Maurício. Seja bem-vindo mais uma vez ao culto ao ar livre. Essa coroa, que o capítulo 12 de Apocalipse diz que vê, né, uma mulher com uma coroa na cabeça, tem esse significado aqui, ó. Simboliza o triunfo da igreja ao longo da história. A igreja de Deus, ela foi perseguida desde a sua fundação. E sabe quando é que foi fundada a igreja de Deus? Lá no Jardim do Éden. Tá? Na primeira família que habitou no planeta Terra, de lá até aqui, a igreja vem sofrendo, né, muitos ataques, mas, certo? A igreja sempre venceu, apesar das perseguições, dos traumas, né? Bom, o texto continua dizendo que essa mulher, tá certo? Essa mulher, ela está vestida de sol. E o que simboliza o sol, né? Ó, o sol, ele simboliza a glória que cerca a igreja. Logicamente, é um retrato aqui do Evangelho de Cristo, ok?
E aí a Bíblia diz que essa mulher, ela está vestida de sol, ou do sol, e ela tem a lua sobre os seus pés. Vocês sabem que a lua, ela é um astro, que ela não tem brilho próprio, né? Ela não tem brilho próprio. O que a lua faz? Ela reflete a luz do sol. Ok? Então quando nós voltamos para a Bíblia, a lua aqui, ela simboliza o reflexo da luz do Evangelho no Antigo Testamento. E aí quando você estuda o Evangelho de Deus, sim, porque o Evangelho de Deus é desde os tempos lá atrás. Você olha então para as figuras ali do santuário, que tudo apontava, né? Tudo que existia no santuário ali, os ritos, as roupas, os personagens, tudo apontava para o Evangelho futuro do verdadeiro Cordeiro que viria morrer por nós, a pessoa do nosso Salvador Jesus Cristo. Portanto, aqui está, certo? A simbologia dessa mulher. Vamos seguir. Versículo 3, pode passar? Verso 3, ao ar livre, uma iniciativa e realização 12, da Igreja 3 do livro Adventista do do Apocalipse, Sétimo o Dia, texto segue dizendo do assim, bairro ó, de Alvorene, viu-se noite também do outro dia sinal no céu, 1º de agosto de e eis 2025. um dragão. Quem que é o dragão Este no é o professor Apocalipse? Kleber, este é o professor Quem que é o dragão? Fernando Veras. Hã? Quem que é o dragão? É o capiroto, é ele mesmo. Certo? O dragão é ele, ó. Viu-se também outro sinal no céu, eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Então, no início do capítulo 12, João, ele está tendo essa visão, e ele vê uma mulher coberta com a glória do sol, com a lua debaixo dos pés, e aqui nós já vimos que isso é uma representação da igreja de Deus, e também uma representação do Evangelho de Cristo. Agora, no versículo 3, ele continua enxergando, olhando, e ele tem a visão agora. Aparece para ele um dragão vermelho, com 7 cabeças, 10 diademas. O que significa isso? Pode passar? Aí a Bíblia diz ainda no versículo 4 do capítulo 12, de que esse dragão, com a sua cauda, ele arrastou a terça parte das estrelas do céu. Certo? Lembrando, profecia não se entende como se lê. A Bíblia, ela se auto-interpreta. Então, para a gente entender todas essas simbologias, a gente tem que voltar à própria Bíblia. Quem que são as estrelas? Segundo Apocalipse capítulo 1, versículo 20, diz que as estrelas são os anjos. Tá? E aí o texto diz que esse dragão aqui, ó, vocês estão vendo essa porra feia aqui, com a sua cauda, ele arrastou a terça parte das estrelas. Cauda é... Boa noite, Sr. Francisco. Eu queria ler um texto para vocês, não está ali nos slides, não. Só para vocês entenderem como é interessante a gente compreender profecia. Aqui no livro de Isaías, no capítulo 9, nós vamos encontrar a resposta para essa pergunta aqui, ó. O que é cauda na Bíblia? Aí eu vou aqui no livro do profeta Isaías. Estou aqui brigando com o vento. Culto Tá ao ar livre, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorene. Deixa eu só dar uma olhada aqui no... E este é o professor Kleber, Aperta aí, exatamente Fernando, nesta noite do dia 1º de agosto de 2025. Aqui você vislumbra o professor Fernando Veras. Tu vai projetar lá? Isaías capítulo 9. Estamos na rua Luiz Maranhão, bairro Alvorene, Fortaleza, 14. Ceará, Nordeste, Brasil. Ou é 12, Culto assim, ao ar livre, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Porque o texto diz que o dragão ele arrastou a terça a parte das estrelas dos céus com a sua cauda. Logo, ele arrastou a terça parte dos anjos. Pelo que o Senhor corta Israel, corta de Israel a cabeça e a cauda, a palma e o junco no mesmo dia. Versículo 15. O ancião, olha só, o ancião, o homem de respeito é a cabeça. O profeta, preste atenção, olha só, irmãos, olha. O profeta quem ensina a mentira é a cauda. Olha só como a Bíblia se autoexplica. Ele está dizendo que o dragão, com a sua cauda, arrastou a terça parte das estrelas do céu. Então vamos fazer aqui uma conversão.
se cauda, ele está dizendo aqui, ó, cadê o texto lá? Cadê o texto? Isaías 9, versículo 15, está dizendo assim, ó, o profeta que ensina mentira é a cauda. Logo, cauda significa falsa profecia ou ensinamento falso, certo? O que a Bíblia diz então no livro do Apocalipse, pode voltar lá, Bruno, é que o dragão, ele enganou, ele proferiu mentiras e arrastou lá do céu a terça parte dos anjos de Deus. Ou seja, a terça parte dos anjos acreditaram em quê? Na mentira do dragão, que logicamente no momento não era dragão ainda, né? Era um anjo caído, um anjo que era perfeito, que se rebelou contra Deus, a norma do céu, que é a sua lei, e aí ele enganou os anjos, a terça parte de 10, como que é, Fernando? 3, alguma coisinha, né? Então, para vocês terem ideia aí, nós não sabemos quantos anjos Deus havia criado. O que nós sabemos é que de todos esses anjos, a terça parte foi enganada por Satanás, porque a cauda significa exatamente engano, mentira. Seguimos. O que aconteceu então no céu? Após esse enganamento, Apocalipse capítulo 12, versículos 7 a 9 diz assim, ó: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E aí o texto diz assim, ó: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o quê? Eu não gosto nem de proferir, certo? Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para onde, queridos amigos? Para a terra, né? E com ele os seus anjos. Então, houve uma rebelião no céu, porque Satanás saiu espalhando mentiras, né? Lá, os anjos foram enganados, e aí a Bíblia, aqui no capítulo 12 de Apocalipse, relata pra gente que essa guerra aconteceu lá no céu. Eles foram expulsos de lá, e aí, o que aconteceu? Pode passar aí, vocês vão ver o próximo slide. Eles foram expulsos do céu e encontraram aqui morada, né? Encontraram alojamento, infelizmente, no planeta Terra. Bom, lá no Jardim do Éden nós conhecemos muito bem a história. Deus havia criado um casal, um homem e uma mulher, posto eles num jardim lindo, maravilhoso e tal, e havia dado a eles uma ordenância, uma advertência, para que eles não tocassem, na verdade para que eles não comessem do fruto da árvore. Só que a história do Gênesis diz que Satanás, que havia sido expulso do céu, havia caído aqui na terra, enganou Adão e Eva, tá? E aí, com esse engano, eles acabaram tornando-se então o inimigo, né? O dono, entre aspas, assim, do planeta Terra. Pode passar, acho que você voltou aí. Volta lá, por favor, slide. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Bom, Satanás então agora começa uma perseguição para destruir o filho da mulher, o filho de Deus, porque o filho da mulher, que é uma clara representação a Cristo, né? Nasceu-lhe, pois, um filho, varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Ora, quem é esse, senão o Filho de Deus, senão Jesus Cristo, né? E o seu filho foi arrebatado para o céu, até o seu trono. Então, o inimigo cai aqui no planeta Terra, ele engana Adão e Eva, e desde então começa a saga para que ele possa destruir, matar, acabar, né, digamos assim, com a vida do Filho de Deus. Acontece que, claro, né, isso não era possível. Desde o nascimento de Jesus, o inimigo tem trabalhado, né, para destruir essa criança que seria no futuro, né, o nosso Salvador. Ele se apodera de Herodes, ele usa ali várias artimanhas do governo para tentar destruir, para acabar com a vida dessa criança, mas claro, ele é um derrotado. Não conseguindo, certo? Digamos assim, interromper os planos do céu, o plano da redenção, que seria resgatar-nos para Deus,
Satanás, então, ele não conseguindo destruir o filho da mulher, o que ele faz? Como não conseguiu destruir a Cristo, o seu ódio se voltou contra a igreja. Apocalipse diz, na verdade o Apocalipse traz para a gente um ensinamento ou o relato de duas igrejas, tá? De duas mulheres. E mulher na profecia significa exatamente igreja. Então, quando o texto lá de Apocalipse 12 diz que a mulher está vestida de sol, tem a lua debaixo dos pés, ali é uma referência à igreja de Deus. Não conseguindo destruir o Filho de Deus, o inimigo se revolta contra quem? Contra a igreja, contra os fiéis, contra aqueles que querem obedecer, aqueles que querem um dia estar com o Senhor nas mansões celestiais. E então começa a mesma perseguição que antes era para com o Filho de Deus, ela agora passa para os filhos. O dragão persegue a mulher. O texto diz assim, versículos 13 a 14 do capítulo 12 de Apocalipse. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão, e foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aonde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Tem um outro texto que eu queria juntar a esse. O texto anterior diz que a mulher foge para o deserto. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar, para que nela a sustentem durante 1260 dias. Nós já estudamos aqui sobre esse período profético. No verso anterior, nós lemos que a mulher ela foi sustentada no deserto por um tempo, tempos e metade de um tempo. O que significa isso, Cléber? Segundo Daniel capítulo 11, versículos 13 e 14, um tempo se refere a um ano. Então, volta o texto lá, por favor, o slide anterior. O texto diz assim, ela é sustentada durante um tempo, um ano, tempos, 2 anos, né? E metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio. E aí, se você usa da matemática, né? Quantos meses tem um ano? Não, quantos meses? Meses tem 12. Certo? Quando você faz a multiplicação, você percebe, pode adiantar, você percebe que esse período profético aqui é os mesmos 2.260 dias, ou 2.260 anos. E o que aconteceu na história, né? Eu falei para vocês há um tempo atrás que nós somos historicistas, que nós pegamos a profecia e aplicamos a história para poder nós compreendermos os ensinamentos bíblicos. O que acontece então na história ao longo desse período de 2.260 anos? Quando ele começou, ele foi até onde? O próximo slide está aí para vocês. Não, pode passar mesmo, é esse aí mesmo. Os 1.260 anos da supremacia papal, a Idade Média. Foi durante esse período que a igreja, a mulher, ela foi protegida. Ela foi levada para o deserto. Você sabe que deserto não tem muita casa. Tem muita casa no deserto? Não, certo? Então, isso é uma referência clara digamos assim, a locais poucos povoados. Tá? Então, durante esse período aqui, de 538 da nossa era até 1798, esse período é conhecido na história como a supremacia dos papas. Ali a igreja foi guardada, preservada. Aonde, Cléber? Olha só, pode passar? Pode passar também? Perdão, volta, quero ler o texto. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. A gente sabe que água na Bíblia é sinônimo, é significado de muitos povos, nações, tá? Então o que esse texto está dizendo é que esse rio aqui, é uma referência à perseguição que a igreja sofreu ao longo das eras, nesse período de 1260 anos. Porém, Deus preservou, Deus cuidou, Deus protegeu, Deus sempre teve ao longo da história os seus fiéis. E os fiéis de Deus se esconderam em regiões montanhosas
e isoladas da terra. Sabe para quê? Para reescrever a palavra de Deus, para que a Bíblia fosse difundida, espalhada. A gente está falando ali de algumas tribos, né? Os valdenses, os albigenses, os huguenotes, eram pessoas que viviam ali no sul da França, da Itália, e eles eram responsáveis por poder escrever a Bíblia, espalhar as verdades da Bíblia, que a igreja, né? Sim, a igreja havia proibido as pessoas de estudarem, de terem a Bíblia. Eu vou mostrar para vocês aqui essa foto do castelo de Vandenburg ou Wittenberg. Foi aí, tá, que Lutero, um monge da igreja, ele ficou preso. Na verdade, os seus amigos fizeram assim, meio que um sequestro, né? Meio que sequestraram ele, mas na verdade não era um sequestro, era um cuidado que eles estavam tendo. E Lutero passou alguns anos, se não me falha a memória, 10 anos nesse castelo, fazendo sabe o quê? Escrevendo a Bíblia, traduzindo a Bíblia para o alemão, para que outras pessoas tivessem a oportunidade dessa aqui, ó, que nós estamos tendo nessa noite em praça pública, que é de estudarmos a Bíblia. Então, Deus preservando, cuidando, protegendo os seus, a sua igreja. Pode passar. O dragão, então, a Bíblia diz no capítulo 12, no versículo 17, ele estava irado contra o Filho de Deus, e ele tentou destruir a vida do Filho de Deus, não conseguiu. Ele foi vencido por Jesus no Calvário. Cumpriu-se a profecia de Gênesis capítulo 3, versículo 15, né? De que o descendente da mulher ia esmagar a cabeça da serpente, né? Ela ia apenas morder o seu calcanhar. Não conseguindo, então, olha só o que o texto diz, ó. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Quem são esses? Vejam, ali o capítulo 12 do Apocalipse diz que o dragão, viu, meus amigos? Ele está irado, está vendo ali, ó? Irou-se o dragão contra a mulher. Mulher aí? O que é mulher no Apocalipse? Igreja. Então o texto diz assim, ó: irou-se o dragão contra a igreja e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Quem são esses? Bom, existem ali duas características. A igreja, ela é representada por essas duas características: os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. O Apocalipse traz para a gente aqui duas características da igreja, que o inimigo está muito irado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Vocês sabiam que o Satanás não está irado com todas as igrejas? É o que o texto está dizendo para a gente. Ele não está irado com todas as igrejas. Ele está irado com um povo específico. Sabe que povo é esse? O povo que tem essas duas características: os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Ei, amigos, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês do fundo do coração. Existem muitas pessoas, mas muitas pessoas, que hoje ensinam até de púlpito das igrejas o seguinte: a lei de Deus foi cancelada, os mandamentos de Deus foram abolidos. Vocês já ouviram falar isso? Não, esse negócio de mandamento era lá no passado. Isso é coisa do Antigo Testamento. Ei, a gente vive agora no período da graça. Espera um pouco. A graça sempre foi o período de toda a raça humana, certo? O texto está dizendo que o inimigo está irado contra os que guardam os mandamentos de Deus. E aí quando você vai a fundo, né, perguntar para essas pessoas: mas a lei de Deus realmente não está mais em vigência? Eu pergunto para vocês nessa noite: se nós tirarmos a lei de Deus do coração do ser humano, o que é que nos sobra? Ela é a norma, viu, Afonso? De qualquer sociedade. Porque se eu rasgo a lei de Deus, eu estou dizendo assim, ó, para mim, eu posso trair a minha esposa toda semana, todo dia. Se eu rasgo a lei de Deus, igual alguns querem ensinar, eu posso roubar, eu posso matar. Aí quando nós
vamos até essas pessoas com essa indagação, existe um pé para trás. Então, opa, espera aí. Não é a lei de Deus que não existe mais, que não está mais em vigor, mas é apenas um dos mandamentos. Sabe qual é? O sábado. Eles dizem, na verdade, não, a lei de Deus está vigente sim, mas existe um mandamento que não está mais. Espera um pouco. Quem foi que ensinou isso? Porque eu folheio a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse e eu não encontro esse ensinamento. Nem vindo da parte de Jesus, nem vindo da parte dos apóstolos, que foram esses que escreveram o Novo Testamento. É por isso que Satanás, o dragão, olha só, aquele bicho feio ali, ó, ele está irado, não é com todas as igrejas, mas é contra uma igreja. E eu não me refiro aqui apenas a uma placa de igreja. Eu me refiro àqueles que querem obedecer aos mandamentos do Senhor. O texto diz culto ao ar sobre livre, essas uma duas iniciativa e características. realização da Ora, Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de se o Fernando, Alvaroene. digamos que eu nunca tivesse Este vindo é aqui o na praça, professor Kleber. e aí o Fernando dissesse para vocês, olha, próxima sexta-feira vai vir um pregador aqui, e aí eu vou dar as características, porque eu não vou estar aqui, ele vai chegar, vou dar aqui para vocês algumas características, para que vocês possam saber, para vocês possam conhecer assim que ele chegar. E aí o Fernando vai dar as mesmas características. O Fernando vai dizer assim, filha, cadê minha água, por favor? O Fernando vai dizer assim, Culto ao ó, ar livre, uma o pregador que vai iniciativa e estar com vocês na realização da próxima Igreja sexta-feira, Adventista ele tem os olhos do azuis. Sétimo Dia do bairro de Alvaroene. Este é o Ele tem os olhos professor azuis. Kleber. Obrigado, amor. E essa moça que trouxe água para o mesmo é uma das 4 filhas do professor Kleber. O pregador que vai estar com vocês aqui na próxima sexta-feira, ele tem os olhos azuis, é loiro, cabelo grandão. Era eu? Hã? Não, por quê? Porque eu não sou loiro, meus olhos não são azuis, são verde. E foi, mano. Tem um cavanhaque, né? Ou seja, o Fernando estaria dizendo para vocês, vocês iam logicamente observar as características. Se viesse alguém que com outras características, logicamente não seria eu. É o que eu estou querendo dizer para vocês, é que a Bíblia dá pra gente contra quem o inimigo está irado. Quem é o restante da descendência da mulher? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm um testemunho de Jesus. E sabe o que é o testemunho de Jesus? Apocalipse 19:10 diz que é o dom de profecia. Ou seja, nesse movimento, nessa igreja que Satanás está irado, essas duas características precisam existir: a fidelidade aos mandamentos de Deus e o dom profético dentro dessa igreja. E nós acreditamos plenamente que esse dom profético ele se cumpriu na vida de uma mulher há mais de 100 anos atrás, chamada Ellen Goodwhite. Nós acreditamos que ela foi chamada ao ministério profético, que ela recebeu mais de 2.000 visões e que ela é uma orientadora desta igreja, que tem como é que eu posso dizer aqui, contribuído com o avanço dessa igreja, que tem orientado essa igreja nos momentos mais difíceis de norteamento. Deus usou essa mulher, assim nós acreditamos, para nos ensinar sobre saúde, para nos ensinar sobre um estilo de vida, para nos fazer voltar à palavra do Senhor. Por isso que o inimigo está irado contra essa igreja, contra esse movimento, porque é um movimento que faz as pessoas escutarem e aprenderem da Bíblia, da palavra de Deus. Pode passar, Bruno? Aqui estão as duas características. A igreja guarda os mandamentos e tem o testemunho de Jesus. Pode adiantar? Já quero caminhar aqui para o final. Ei, amigos, não existe força em nós mesmos. De nós, por nós, nós somos fadados ao fracasso, à derrota. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O Deus que guia essa igreja, no qual o inimigo está irado contra ela, é o Deus que nunca perdeu uma batalha.
É o Deus que sempre está adiante, à frente. O Apocalipse diz, esse é o último texto que eu quero ler com vocês nessa noite, aqui no capítulo 12. Essa igreja ela é vitoriosa não por suas forças. Esse povo ele permanece fiel e ele verá Jesus voltando nas nuvens dos céus. E ele irá subir com Jesus para a eternidade. Sabe por quê? O texto diz assim, eles, pois, o venceram. Não porque eles eram santinhos, bonzinhos, perfeitos, sem pecados, não. Eles venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. A batalha, a luta, o grande conflito que nós até já estudamos aqui, ele é real, ele é verdadeiro, mas deixa eu te dizer uma coisa assim, de amigo. A vitória nos é garantida tão somente pelo sangue de Cristo Jesus, pelo sangue do Cordeiro. É graças ao seu sacrifício de trocar a glória do céu, rebaixar-se a humanidade e numa cruz ser pendurado pelos nossos pecados. É pelo seu poder de no terceiro dia ressurgir para nos dar a vida eterna. É por essas causas que nós um dia estaremos na eternidade. O grande conflito é real. Todos os dias que o sol desponta, amigos queridos, todos os dias, uma batalha acontece para controlar o seu e o meu coração, a sua e a minha mente. Deus tenta de um lado puxar-nos para si, atrair-nos para si, mas o inimigo também faz isso todos os dias. Quem vai vencer essa batalha? Quem vai vencer essa batalha no seu coração, no meu coração? Sabe quem é que pode responder? Você. É você. É um convite do céu. Jesus diz assim: vinde benditos de meu Pai. É essa frase que nós iremos escutar dos lábios do nosso Salvador quando Ele vier. Ele diz: você está cansado? Vem até mim. Você está sobrecarregado? Chega até mim. O inimigo também usa com artimanhas. Ele tenta desviar-nos a atenção. Porque, deixa eu dizer uma coisa para ti. Há um plano do Senhor para a nossa vida. De todos nós. Você que está me escutando aqui também de forma indireta. O plano do Senhor é que um dia todos nós, que estamos aqui sentados, e aqueles que passam de um lado para o outro, aqueles que estão em suas casas, Jesus voltará, amigos. Eu não sei em quanto tempo isso vai acontecer. Só sei que vai acontecer. Quando Ele voltar, só haverão dois grupos de pessoas: aqueles que confiaram no sangue do Cordeiro, que entregaram a sua vida, que desceram as águas batismais, que se tornaram em novas criaturas. Esses irão ouvir dos lábios de Jesus: vinde benditos de meu Pai. Existirá um outro grupo que vai ouvir uma frase contrária: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Em qual grupo você vai estar? Eu pergunto para você nessa noite. Em qual grupo você vai estar? É você quem decide. Hoje o Senhor faz um convite: vinde a mim. Vinde a mim. Se acheguem a mim. Esse é o convite do céu para todos aqueles que quiserem ouvir. Esse é o convite de Deus para você e para mim nessa noite. Se você aceita, levante sua mão. Eu quero orar por você agora. Ó Deus, louvamos e exaltamos o Teu nome, Senhor, porque na cruz do Calvário o Senhor venceu por nós. Nós te louvamos, Pai eterno, porque o Senhor tem cuidado da igreja ao longo dos dias, das eras. O Senhor tem cuidado do Teu povo. E nós queremos, Senhor Deus, permanecer fiéis a Ti, custe o que custar. Fiéis até o dia de vermos o nosso Salvador Jesus Cristo vindo nos buscar nas nuvens dos céus. Nós erguemos as nossas mãos, Senhor, o universo que nos assiste agora. Nós dizemos, Senhor Deus, com esse gesto, que nós queremos estar contigo. É verdade, Deus, nós não temos forças, por nós mesmos somos fracos, falhos.
Nós prometemos e caímos, nos levantamos, daqui a pouco caímos de novo, mas Senhor, nos sustenta, ergue-nos e nos concede, Senhor Deus, a Tua companhia, para que possamos em todos os dias da nossa vida permanecermos ao Teu lado. E aí quando essas nuvens, Senhor Deus, do céu se abrir, e nós vimos o Senhor vindo nas nuvens dos céus, com poder e grande glória, acompanhado dos santos anjos, nos nossos lábios possa ter um sorriso, nós possamos, ó Deus querido, gritar um brado de vitória. Esse era o Deus que nós estávamos aguardando. Portanto, Senhor, prepara o nosso coração, nós o entregamos nessa noite para o Senhor, para que o Senhor possa fazer aquilo que nós não conseguimos. Nós oramos, nós fazemos, Senhor Deus, essa prece em o nome do nosso Salvador Jesus Cristo, que vive e reina por toda a eternidade. Amém, amém. Vamos para o Senhor. Louvado seja Deus, que Deus abençoe a sua vida, a sua semana. Na próxima sexta estaremos mais uma vez aqui em nome de Jesus, para continuarmos agora no capítulo 13 do livro do Apocalipse. Está aí, senhoras e senhores, portanto, concluída a retórica alusiva à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, desta feita, ou seja, nesta noite do dia 1º de agosto de 2025, proferida pelo professor Kleber. Um abraço, meu amigo Zé Maria, muito obrigado pela presença e até a próxima sexta, hein? Um abraço. Pois é, então agora vamos ao momento da sopa. A sopa mais gostosa do planeta Terra, que será distribuída agora, aliás, já está sendo, pelos amigos integrantes da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvaroeiro. Depois eu vou tomar outro. Você vai tomar outra ainda, meu Deus do céu. E aí você, não enche, não? Ela, eu vou encher. É por isso. Valeu, Jesus.